Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje chegou o tão aguardado momento em que eu vou listar os 10 melhores livros que eu li em 2022. 2022, gente, teve muita leitura incrível por aqui e eu vou deixar na descrição todos os links dos vídeos em que eu falo com mais detalhes sobre esses livros. Aqui é mais para fazer um apanhado mesmo e listar para vocês quais foram, os 10 melhores livros que eu li no ano. Não coloco aqui mangá e HQ porque eu faço um vídeo separado para isso, mas assim, gente, tem livro maravilhoso para todo tipo de leitor e que eu super recomendo. Então, vamos lá! Em 10º lugar ficou Poirot Perde uma Cliente, da Agatha Christie. Esse foi um dos livros mais divertidos que eu já li da Agatha, e também ele é aí o livro que eu mais gostei de ter lido no ano de 2022 no projeto Lendo Christie. E aqui a gente vai ter uma história muito simples, de uma senhorita muito rica que acaba morrendo, mas antes ela deixa uma carta para o Poirot, achando, que tem alguém ali da sua família que tá tentando assassiná-la, e quando ele chega lá, ela já morreu de causas naturais, mas ele vai começar a investigar. E para isso ele vai inventar muita coisa, o seu amigo Hastings vai ficar indignado, todo mundo aqui é muito ácido, o humor desse livro é incrível, então com certeza se tornou um dos meus queridinhos da Rainha do Crime. Em 9º lugar ficou Querida Combine, da Sayaka Murata. Querida Combine é uma história muito simples, muito rápida, sobre uma mulher, a Keiko, que ela trabalha em uma combine, que é uma espécie de loja de conveniência do Japão. Só que ela vive ali toda a sua vida dedicada à combine. E para as outras pessoas isso não é o suficiente. E a gente vê que a Keiko, desde criança, ela tenta se adequar à sociedade, ao que é visto como padrão. Só que, pelo menos do meu ponto de vista, ela é neurodivergente, então ela tem um outro ponto de vista da vida, e aqui a autora vai colocar muitas críticas, reflexões pra gente começar a se perguntar, sabe, por que a vida do outro incomoda tanto a gente, a maneira como ele vive, se não tem nada a ver com a gente, sabe? E essa cobrança eterna, principalmente da mulher, de, porque você precisa ir pra faculdade, aí você precisa arranjar um emprego, e aí você arranja um emprego, agora você precisa de um melhor, aí você arranja um outro emprego, cadê o namorado? Aí, cadê o casamento? Cadê os filhos? E por aí vai. Ele é um livro super curto, mas que é, assim, um soco no estômago. Em 8º lugar ficou Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira. Gente, eu chorei muito com esse livro, porque aqui a gente vai conhecer dois adolescentes, o Rufus e o Mateo, que recebem ligações da Central da Morte, que é um lugar que vai ligar e falar, olha, vocês têm 24 horas antes de morrer, então aproveite seu último dia. E eles vão, de fato, viver uma última vez antes de morrer. E ele é um livro que vai sendo contado, conforme o tempo passa, vai alternando as visões entre os dois, vai também alternando ali com outras pessoas que vão morrer no mesmo dia, ou pessoas que de alguma forma foram impactadas pela simples existência deles. Então é um livro muito tocante, tem uma mensagem muito bonita e que eu amei. Em 7º lugar ficou Piranesi, da Susanna Clarke. Piranesi foi também uma grata surpresa pra mim, porque eu nunca tinha lido nada da autora, e ela escreve de uma forma belíssima, muito poética. Eu corri pra comprar outro livro dela logo depois de terminar esse, porque aqui a gente vai conhecer um rapaz, o Piranesi, que vive em uma casa infinita, onde tem milhões de salões e vestíbulos e tudo mais. E ele vive lá com um outro rapaz, que ele chama de O Outro, e esse outro acha que essa casa tem um grande poder. E ele não, ele tem uma grande reverência pela casa. E a gente vai começar a ver que tem alguma coisa muito errada ali. E tudo vai sendo contado, do ponto de vista do Piranesi e em diários. E é muito interessante, porque é uma história muito melancólica, muito bonita, fala muito sobre questões de solidão, da questão mais introspectiva, e eu adorei ter lido Piranesi. Em 6º lugar ficou A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Gente, esse foi um livro que eu li lá no começo do ano, eu acho que foi o primeiro livro que eu favoritei, e eu li ele no momento que eu precisava. Porque aqui a gente vai conhecer a Nora Seed, que é uma moça que nos seus 30 anos, ela se vê perdida, ela vê que não tem mais nada, e ela decide acabar com a própria vida. E aí ela vai parar num lugar, entre a vida e a morte, que é a Biblioteca da Meia-Noite, que é uma biblioteca infinita, com livros infinitos, que cada um deles conta a história da Nora, do ponto de vista
vista de se ela tivesse tomado uma decisão ao invés de outra. Então por isso, né, que são infinitos, porque tem muitos e se, tem muitas questões de e aí, o que eu teria feito? Será que teria sido melhor se eu fosse uma nadadora olímpica? Se eu tivesse continuado com a minha banda? Se eu tivesse me mudado para outro lugar, casado com aquele cara e por aí vai. Então, ele é um livro que ele vai falar muito sobre arrependimentos, sobre a depressão, sobre ver que sempre tem alguma coisa boa, de alguma forma, mesmo que seja algo minúsculo, mas que tá ali para fazer você continuar, né? Ele é um livro que fala muito sobre distúrbios mentais, o próprio Matt Haig tem também, eu tenho, e eu li esse livro na época em que eu tive meu primeiro grande colapso mental da vida, e esse livro ele me deu uma ajudada a ver as coisas de uma outra perspectiva. Então, com certeza, esse livro é muito especial porque todos nós temos arrependimentos, todos nós temos os nossos e se, e todos nós nos identificamos com a Nora Seed. Em quinto lugar ficou A Casa do Marcerulho, do T.J. Klune. Gente, esse livro é uma fantasia onde a gente vai conhecer um setor de humanos que trabalha ali pro governo e que controla a magia. Um deles é o Linus, que é o nosso protagonista, e ele é um cara que ele é muito assim focado no trabalho, e o trabalho dele é ir em orfanatos onde tem alguma criança ali que entende de magia, que faz magia, que é alguma criatura mágica ou algo assim, para ver se é um bom ambiente. E ele é mandado numa missão para ir para um orfanato que fica aí, né, no Mar Cerúleo, em uma ilha. E lá ele vai conhecer crianças dos mais diversos backgrounds, dos mais diversos lugares, cada uma tendo um poder, uma magia diferente, e ele vai aprender a respeito de preconceito. O autor utiliza uma capa de fantasia para falar sobre o que as minorias enfrentam. Ele é um livro que ele trata de temas pesados, mas de uma forma muito leve. Eu mesmo ri bastante durante essa leitura, eu achei encantadora, eu me conectei com essas crianças, com o Linus. Então, assim, eu acho que é um livro simplesmente mágico. Em quarto lugar ficou Antes que o Café Esfrie, do Toshikatsu Kawaguchi. Gente, um livro onde existe um café em que você pode voltar no tempo. Mas existem algumas regras. Você pode voltar no tempo, mas você não terá como mudar nada no seu presente. Você precisa, para isso, estar sentado num determinado local onde uma fantasma está, e ela só se levanta uma vez por dia. E outra coisa muito importante é que você precisa tomar o café antes que ele esfrie, quando você está no passado, para que você não ocupe o lugar dessa fantasma. E, gente, é lindo. Aqui a gente tem 4 capítulos maravilhosos que se entrelaçam, que todos eles têm a ver ali com pessoas que frequentam esse café e que, poxa, se elas não podem mudar nada, por que elas vão voltar no tempo? Elas vão voltar no tempo para ter ali últimas conversas que são necessárias e que não tiveram um ponto final. Então, esse é um livro muito bonito, ele também me acompanhou num momento bem difícil da minha vida, e ele traz mensagens muito poderosas a respeito de amor, de amizade, de união, de despedidas, de esperanças, de sonhos, de traumas, de um monte de coisa. Então, é uma escrita muito rápida, muito gostosa, e que eu chorei desesperadamente em cada capítulo, porque apesar de o autor não trazer nada muito novo, ele escreve de uma maneira muito simples, muito sincera e principalmente muito sensível. Então, com certeza, eu super recomendo Antes que o Café Esfrie. Em terceiro lugar ficou Norwegian Wood, do Haruki Murakami. Gente, esse é um livro totalmente realista, diferente do que o Murakami é mais conhecido por escrever, que é realismo mágico. E a gente vai ter um personagem que é o Toru Watanabe. Ele é um homem que tá saindo de um avião, ele ouve Norwegian Wood, a música dos Beatles, no rádio, e ele se lembra de uma moça pela qual ele foi apaixonado e que ela pediu que ele jamais a esquecesse. Mas, como ele já tá esquecendo, ele resolve colocar aí no papel a história dele, dela e de tudo que os envolvia. Esse livro é muito doloroso, ele vai tratar muito de distúrbios mentais, ele vai falar bastante sobre a depressão, ele é uma ode à morte, ele vai falar da morte nas suas mais diversas formas. Então, ele não é um livro fácil, mas ele é um livro, assim, simplesmente genial, porque com uma escrita muito simples, o Murakami, ele evoca elementos, ele traz todo um simbolismo, ele passa mensagens que você precisa ter em mente. E por mais que seja uma história dolorosa, que machuca, né, principalmente se você já se viu no lugar, né, de algum desses personagens. No meu caso, eu me identifiquei muito com a Naoko, que é essa moça que queria que o Toru nunca esquecesse. É doloroso, machuca, mas é um livro muito bonito. Ele fala como em meio à morte ainda existe vida, e como uma coisa, de alguma forma, complementa a outra, e que uma é importante para que a outra exista. Foi um livro, assim, lindíssimo, chorei, desabei, mas que livro maravilhoso. Eu jamais vou me esquecer do que eu senti lendo Norwegian Wood.
Em segundo lugar, ficou um livro que pode surpreender vocês, porque, primeiro, ele é um livro de não ficção, e eu não costumo ler não ficção com frequência. E outra coisa é porque eu já tinha mencionado que esse seria o meu livro número 1 do ano, e foi por muito tempo, mas aí depois chegou outro e desbancou, que foi aqui o In the Dream House, a memoir Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. Aqui a Carmen Maria Machado, que é uma grande romancista, ensaísta, ela escreve a sua autobiografia. Então a gente vai ver desde quando ela era criança, a sua família, as suas crenças, até ela se tornando adulta, se conhecendo e entrando em um relacionamento abusivo com uma outra mulher. E é um relacionamento abusivo físico, psicológico, é terrível. E a maneira como ela vai contando isso é muito diferente de tudo o que eu já vi em não ficção, porque ela utiliza de elementos literários para colocar cada um desses capítulos, sabe? É tudo sim de forma cronológica, mas ela coloca, por exemplo, Na Casa dos Sonhos, que é, né, todas essas esperanças, esses sonhos que ela tinha com essa moça, as coisas terríveis que ela viveu e tudo mais, ela fala, na Casa dos Sonhos como um gótico americano. E aí ela conta aquele capítulo desse ponto de vista. Na Casa dos Sonhos como a arma de Chekhov. Na Casa dos Sonhos como escolha sua própria aventura. Na Casa dos Sonhos como uma alta fantasia. Então, é uma escrita única. Foi um livro que me destruiu, porque ele me fez aí perceber que eu também estive em um relacionamento abusivo com uma outra mulher, e eu não tinha percebido isso, então doeu, abriu feridas, fechou feridas, eu tive que remexer em muitos traumas que eu nem sabia que eu tinha, e então foi uma leitura difícil, mas eu acho que é uma leitura necessária. Então, com certeza, eu super recomendo Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. E em primeiríssimo lugar ficou Kafka, à beira-mar, do Haruki Murakami. Esse livro é considerado a grande obra-prima do Haruki Murakami, principalmente pela crítica, então eu não sabia se eu ia gostar, se eu não ia, como é que eu ia me sentir, porque, né, no ano de 2022 eu fiz aí o projeto Murakamando, que vai continuar em 2023, e eu li muitos livros incríveis dele, como, né, Norwegian Wood, mas eu entendo agora por que esse livro é a grande obra-prima dele. Aqui a gente tem 3 narrativas, a primeira de um garoto de 15 anos que foge de casa, a segunda de um acontecimento bizarro que acontece com algumas crianças que acabam entrando em coma, e a terceira de um senhor que consegue conversar com gatos. De alguma forma, essas 3 narrativas estão aí conectadas, e eu amei esse livro. Ele foi um livro que ele tocou na ferida, ele falou de assuntos muito pertinentes, ele vai ali te dando pistas do que tá acontecendo, e você tem que montar esse quebra-cabeça, e é um quebra-cabeça totalmente louco, mas se você for prestando atenção, sabe, você entende o que o autor quer dizer, porque aqui você vai ter os elementos clássicos do Murakami, símbolos que ele utiliza em outras obras, a gente vai ter o puro realismo mágico dele, e a gente tem também personagens maravilhosos, a jornada deles, o amor, a morte, a paixão, a arte, a importância da arte, né, as coisas que realmente são vitais na nossa vida, né, a importância da memória, das coisas que nos fazem bem, de nos cercar de pessoas que de alguma forma, né, nos coloquem pra cima, que são ali nossos companheiros de viagem. E foi uma viagem ler esse livro, foi uma experiência incrível, porque eu ia teorizando, eu ia conectando os pontos, e nossa, tudo aqui é uma metáfora. É dito isso no livro, e é verdade, tudo é uma metáfora, e eu amei desvendar cada uma delas durante a minha leitura de Kafka, beira-mar. Foi aí um livro que eu amei, eu estou completamente apaixonada. É sim, na minha opinião, a maior obra-prima do Haruki Murakami. Eu adorei do início ao fim, eu chorei, eu me emocionei, eu me vi ali dentro dessa história, junto com os personagens, vivendo essa jornada. Então, com certeza, esse se tornou o meu livro favorito de 2022. O título vai para Kafka, à beira-mar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessa lista tão aguardada de melhores livros do ano. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de literatura ou qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Curta esse vídeo porque isso ajuda muito o canal, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi aquela leitura que foi a melhor leitura que você fez em 2022. E, por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.